Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber toda vez que a gente postar um novo episódio, o testemunho da semana. A gente posta um por semana. Curte, comenta, você vai escutar esse novo episódio de hoje aqui com o nosso Bispo Bita, que vai trazer um testemunho incrível. Comenta, diz para nós de que forma Deus está tocando no teu coração. Compartilhe esse testemunho com o maior número de pessoas que você puder, para poder evangelizar e disseminar, pulverizar a palavra do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, o que toca no nosso coração. Bispo, quero te agradecer do fundo do coração, seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho, nesse cantinho que virou o cantinho da obra do Senhor. Nós estamos aqui há 1 ano, em março, agora faz 1 ano de podcast, e eu quero te agradecer. Eu sei que essa agenda é cheia, tanto a sua quanto da Bispa Cláudia, e é uma correria, e vocês tiraram esse tempo, nos deram esse tempo de presente para poder trazer o testemunho e a gente poder disseminar esse testemunho aí pelo Brasilzão afora. Muito obrigada, te agradeço do fundo do coração. Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Eu que agradeço, Karen, pela oportunidade. Muito obrigado por convidar a gente, muito obrigado por me convidar, por estarmos aqui. E é com muita alegria, com muito prazer que eu quero ter essa oportunidade de falar o meu testemunho. A Bíblia fala que a gente deve testemunhar e de pregar o evangelho a toda criatura, como crerão se não há quem pregue. Então, vamos começar? Vamos começar e já pode sair contando para nós essa caminhada. Quando eu escutei um pouquinho do testemunho dele, lá onde eu conheci eles numa célula, foi em novembro, eu acho, né? Novembro do ano passado, isso. Nossa, eu disse, meu Deus, eles têm que levar esse testemunho para o podcast, porque a forma como Deus, como Jesus se apresentou para o bispo, ela é totalmente diferenciada. Eu nunca tinha escutado. E fica aí, se liga, escuta até o final, porque tem muita coisa boa aí para escutar hoje do nosso bispo Bita. Eu creio que a gente atinge muitos públicos, desde crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E a minha história começou quando eu era criança. Quando eu era criança, com 6, 7 anos de idade, ainda morando em Balneário Camboriú, eu me lembro que eu tinha uma intenção, um desejo de ser uma criança feliz. Sempre tive esse desejo, esse propósito, ser feliz. E para mim, naquela época, ser feliz era ser um bom aluno, trazer boas notas para o papai e para a mamãe, verem que eles estavam investindo no seu filho, que era legal, que ele estava aprendendo a ler, estava aprendendo a escrever. E eu tinha muito prazer em chegar com, na época, era o boletim. O boletim tinha nota vermelha na época, nossa, né? Não tinha nenhuma, graças a Deus. E aí eu era muito estudioso, gostava muito de estudar, e era um bom aluno, estudando em Balneário Camboriú, numa escola pública. João Goulart, a professora era minha tia Ivanete, e aí eu trazia notas boas, meu pai se alegrava, mas o tempo foi passando, a gente vai crescendo, e eu achei que aquilo já não era tão importante e eu precisava algo a mais. Aí, a segunda coisa que eu me lembro da minha vida é que meu pai sempre foi uma pessoa que gostava de esporte. Jogava tênis, jogava basquete e jogava futebol na praia lá em Balneário Camboriú. Eu vi ele jogando futebol, ele tinha time de futebol lá com meus tios. Ele disse que jogava basquete na escola, ele gostava muito de jogar tênis, fez uma quadra de tênis na nossa casa em Balneário Camboriú. E aí eu estava envolvido ali com o esporte, aí eu comecei a me interessar pelo basquete, que ele falou que jogava basquete, botei uma cesta lá na nossa casa em Balneário, e eu comecei a treinar basquete, e entrei no time do Colégio Catarinense, comecei a participar de campeonato, comecei a participar do campeonato municipal, estadual, e aí fui indo, mas eu comecei a ver
que o esporte basquete era um esporte coletivo. Eu queria agora um esporte individual. Aquela velha história do ser humano, é individualismo. Não, eu quero ser eu campeão. Não quero que o time seja campeão. Com aquele egocentrismo, aquela coisa toda. 1974, a gente estava veraneando em Balneário Camboriú, a gente mudou para Floripa de Balneário em 71. Quantos anos tu tinha? 74? 74, eu tinha 13 anos. 13 anos. anos. Sou de 61, nasci em 1961, e eu estava veraneando em Balneário, a gente ficou veraneando passamos muitos verões lá. A casa era na frente da praia, tinha piscina, quadra de tudo tênis, maravilhoso. sauna, era praticamente um pequeno clube. Aí eu tô ali, passando o verão, era início ali, dezembro, antes do Natal, o pai trabalhando aqui em Floripa, eu e meus irmãos com a mãe lá em Balneário, veraneando lá, meus parentes, uma festa. E aí meu pai vinha aqui, lá não tinha muita banca, não tinha muita coisa ainda, Balneário Camboriú estava começando. E aí o meu pai trouxe revistas que ele comprava nas livrarias aqui em Floripa, porque aqui tem aeroporto, chegava tudo mais cedo, revistas que não tinha aqui. Alguém vai lembrar, brother, alguém vai lembrar. Fatos e Fotos, Cruzeiro e Manchete. Nossa, Manchete das antigas. É das antigas, né, querida? E então, começando, a revista chegava, a mãe via, e eu peguei as revistas, estavam lá, Balneário Camboriú, praia, férias, não tinha nada a fazer, era só curtição. Eu peguei a revista e tinha escritinho pequeno assim, ó, a última moda no Rio é surfar. Eu falei, nossa, caramba, brother. Peguei a revista, abri, fui lá onde estava a reportagem, apareceu fotos da galera que tinha ido para a Austrália, que tinha ido para o Hawaii, que tinha ido para a Califórnia, que trouxe prancha e viu a galera surfando e começaram a surfar no arpoador. Olha só. Aí eu vi os caras em pé na prancha, as fotos, falei, nossa, que esporte maneiro. Eu estou ali olhando a revista, eu levanto os olhos, eu estou na frente da praia. Tem onda na minha frente, eu falei, o que falta? A praia tá ali, as ondas estão ali, eu tô aqui. O que falta? A prancha? Prancha. A prancha, só falta a prancha. 74, cara, e não tinha nada de surf em Santa Catarina. Eu imagino. Não tinha nada. Onde é que você ia arrumar uma prancha? Não sei. Mas agora, o que eu vou fazer, brother? Eu tinha uma piscina na casa, e na piscina da casa tinha um colchão de ar, que a minha irmã pegava sol, que a gente brincava, zoava com aquele colchão de ar. Eu dei uma enchida nele, fiz ele ficar bem durinho, bem cheio. Peguei, botei embaixo do braço. Não creio nisso. E fui andando até a praia. E ela falou assim, eu vou surfar. Tem uma prancha. Botei, veio uma ondinha, empurrou, eu levantei, consegui ficar em pé, mas o colchão dobrava, a ponta dele dobrava. Aí eu peguei um varal lá de casa, cortei, peguei, amarrei na ponta do colchão, fiz uma manobra que eu levantava a ponta do colchão e já me ajudava a segurar em alguma coisa, e comecei a pegar uma espuminha e fiquei em pé numa prancha que era um colchão improvisado. A minha mãe viu e ela falou assim, Bito, o que é isso? Não, mas na revista que o pai trouxe fala que lá no Rio agora a última moda é surfar. E eu vi essa semana passada ali um filme na sessão da tarde, Surf no Havaí. Filme clássico. Filme clássico, pranchão, os caras surfando no Havaí. Mãe, é muito legal ficar em pé numa prancha, fiquei em pé no colchão. Daí ela falou, é mesmo, filho, é. Época propícia, perto do Natal. Daí eu estou lá em Balneário Camboriú, 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. De repente eu estou ali, meus amigos, a gente morava bem perto do antigo centro, que era o Stop, o boliche, a baladinha de Balneário Camboriú, a baladinha. A gente ia lá, na época, só tomar um refrigerantezinho, dar uma paquerada, aquelas paradas todas. Com 14 anos já começava a querer, né? Olhar as meninas de uma maneira diferente, parará. Aí eu estou nessa baladinha, era uma sexta-feira à noite, meu pai tinha chegado de Floripa para passar o final de semana com a gente. Eu estou ali naquela baladinha, e aí voltava para casa 10 e meia, era tudo bem tranquilaço assim. E aí o meu pai viu da janela de casa um carro estacionando na frente da nossa casa, que era do lado do agitozinho ali, hoje é a Praça Almirante Tamandaré, e aquele centrinho ali no meio da praia de Balneário Camboriú. E aí ele viu uns surfistas do Rio chegando, estacionando o carro, com um monte de prancha em cima do carro. Eles estavam vindo de Imbituba, que Imbituba sempre foi famoso e ter boas ondas. Eles vieram fazer um safari do Rio, passaram pelo litoral paulista, passaram por alguns lugares aqui, foram até Imbituba. Aí eles estavam voltando para o Rio, deixaram o carro ali, o meu pai esperou a galerinha voltar, falou com eles assim, quando eles estacionaram, ele disse assim, ó, galera,
vocês são surfistas, vocês são do Rio? É, tio, a gente veio de Imbituba, tá voltando pro Rio e estamos precisando de uma grana para abastecer o carro. Daí ele falou, ok, então me vende uma prancha que o meu filho tá querendo surfar e ele tá surfando com colchão de ar, não tá dando muito certo. Ele falou, ô tio, obrigado, não sei o que lá. Pegaram a prancha mais velha. Eu imagino. A prancha mais toco que eles tinham. Pegaram assim, ó, tá aqui essa prancha. Daí meu pai comprou, pagou uma grana lá na época, não me falou quanto. Aí pegou a prancha, que era um toco velha, cheia de bolha, que já estava cheia d'água, botou em cima da minha cama. Tinha uma quilha, era uma prancha 7.1, uma Rico 7.1, uma prancha que na época era aquilo que a galera surfava. E aí ele botou em cima da minha cama, esperou eu voltar do centrinho ali, daí ele falou assim, Bita, tem um presente para ti em cima da tua cama, é um Natal adiantado, mas olha lá, vai lá no teu quarto. Ele me levou, foi comigo até o quarto, a porta aqui, a tomada, nunca esqueço aqui à direita, eu acendi a luz, eu vi a prancha. Nossa, imagina Cara, a alegria. parecia a coisa mais linda que eu já tinha visto até então. Não consegui dormir aquela noite. Eu imagino. Não consegui dormir. Fiquei olhando para a prancha, fiquei olhando ela, analisando, falei, eu tenho uma prancha real, eu tenho uma prancha como eu vi nas revistas, nas fotos, como eu vi no filme. Esperei clarear, peguei a pranchinha, fui pra praia, mas aí eu escorregava, daí eu aprendi a botar, não tinha parafina, não tinha loja de surf, não, né? nem é. Pinguei vela em cima, Nossa. Peguei vela em cima da prancha, não tinha cordinha. Aí o meu pai, que gostava muito de jogar tênis, ele tinha uma paradinha de concreto, que até hoje eu tenho isso lá em casa, eu comprei uma pra mim aqui na Decathlon. É uma paradinha de concreto que tem um ganchinho e tem um elástico e uma bolinha de tênis na ponta do outro elástico. Sim, Aí você, joga tênis sozinho, bro. E aí o meu pai falou, vou te ajudar. Pegou, cortou aquele elástico, dobrou em algumas vezes, ficou com uns 2 metros de comprimento, amarramos na prancha e pegamos uma meia, uma coisa lá, amarramos na minha perna. Eu tinha uma cordinha, tinha parafina agora improvisada, aquela vela, e agora eu vou surfar. Aprendi a surfar. Olha só. Em Balneário Camboriú. E eu falei assim, eu tô gostando desse esporte, vou levar a sério, vou surfar. Passou um mês, o meu pai foi para Imbituba, que ele tinha uma firma de construção. Ele foi para Imbituba comprar azulejo, que tinha uma firma uma indústria de azulejo em Imbituba, e ele passando, ele foi, curiosamente, até a Praia da Vila, porque foi lá que os carioca falavam que tem altas ondas. Ele foi lá e ficou, tinha uma galera surfando. Isso já era janeiro de 75. Ele ganhou a prancha de 74, então em janeiro de 75, ele viu um cara saindo d'água, era um uruguaio. E ele perguntou pro cara, eu queria comprar uma prancha. Daí o uruguaio vendeu a prancha dele pro meu pai. Ele botou dentro do carro, era uma pranchinha novinha. Nossa! Uma pranchinha novinha. Las Toscas, Las Tablas, Uruguaia. Olha e só. Aí peguei a pranchinha, quando chegou aqui era uma pranchinha novinha, aí o meu surf decolou. Aí eu comecei a surfar, comecei a treinar, e aí agora eu tô com 16 para 17 anos, vou fazer vestibular, estava estudando muito, mas teve um campeonato aqui em Floripa nessa época, eu estava com 16 para 17 anos de idade, 16 anos de idade. Era verão de 16 anos, e eu peguei, ganhei o campeonato. Nossa, ganhei aqui o primeiro Floripa. Aqui em Floripa, na Juaca, primeiro campeonato que eu ganhei na minha vida, voltei para Balneário Camboriú, uma festa, o pai fez tudo eu assim. Imagino. Falei, não, agora eu sou surfista, bro. Agora eu vou ser surfista, vou surfar. E comecei a treinar, e ganhei meu primeiro campeonato, ganhei meu primeiro patrocínio, estou sendo patrocinado agora por uma marca de prancha, ganhei por ter... Aí naquele ano que eu ganhei o campeonato, fui fazer o vestibular, passei no vestibular. Nossa! Passei no vestibular, com um detalhe, requintes de crueldade para a segunda chamada. Eu ia ficar 6 meses, Karen, só surfando. Só. O sonho se tornou realidade. The dream comes true. Sonho, realidade. Agora eu tô com um carro novo, o Gurgel, que a Cláudia viu. O Gurgelzinho, que era o carro da época, da moda para o surfista. Era o carro mais legal para surfista, que era de fibra, podia botar a prancha molhada no rec, não tinha problema, não enferrujava. Indo para Joaquina, para Praia Mole, ida para Balneário Camboriú, surfando todo dia durante 6 meses. Comecei a competir, ganhar mais campeonato. Tava vivendo o sonho da minha vida. O carro do ano, carro novinho,
patrocínio de prancha, ganhei meu segundo campeonato, terceiro, quarto, já não sabia qual era. Eu me lembro que era um domingo, ganhei um campeonato na Joaca, um amigão meu, um brother meu, que até hoje é professor de surf em Balneário Camboriú, o Bilo, que foi campeão de surf também, ganhou vários campeonatos, ele estava comigo lá em casa, que a gente, quando o campeonato era em Balneário, eu ficava na minha casa de praia. Quando a gente tinha outra praia, o amigo cedia a casa, pra gente não ficar pagando hotel, ficava na casa dos amigos, pá. Ele ficou lá em casa, dormindo lá em casa, morava na beira-mar, ficou lá em casa, e a gente foi pra praia junto, eu fui passando as baterias, ganhei o campeonato, e ele ficou comigo até o final do campeonato, e estamos voltando para casa. Ele ia pegar o ônibus naquela noite para voltar para Balneário, ia ficar aqui em Floripa, e aí, não, a gente ia voltar junto no outro dia para Balneário, mas ia dormir aqui em Floripa, a gente tinha tomado muita cerveja na época, tinha tomado do campeonato, aí eu tô voltando, naquela época não tinha Blitz ainda, tô voltando, tô na Sinalena, em Floripa, na frente da casa onde eu morava, que é ali na frente do Alto Gama dessa, e aí eu tô parado no carro esperando abrir o sinal, na época ainda podia virar à esquerda, hoje não pode mais, eu tô esperando o sinal abrir. E o meu amigo Bilo olhou pra mim assim e falou, caramba, Bita, nós acabamos de deixar tua namorada em casa. Cara, tinhas uma namorada, não era tão linda quando a gente encontrou a Cláudia. Mas já era. Aí ele falou, cara, deixamos a tua namorada mó gata. Cara, tu traz com uma prancha nova, patrocínio de prancha, nessa o campeonato, carro novo, segunda chamada, vai surfar o meio ano só pegando onda. Ele falou assim, caramba, Bita, caramba, velho, tu deve ser o cara mais feliz do mundo, brother. Eu falei assim, não falei nada. Eu fiquei estático, analisando, em fração de segundo, a pergunta, a afirmação dele que eu era o cara mais feliz do mundo, mas aquilo não estava sendo uma realidade para mim. Eu era entusiasmado, eu estava ainda meio que dopado por ter ganho o campeonato, ter tomado uma cerveja, deixado a namorada em casa, pá. Mas eu analisei, eu falei, cara, o carro vai ficar velho, o campeonato vai ter outro, talvez eu não ganhe. A namorada pode ser que não seja aquilo que eu quero. Eu só comecei a analisar não o glamour do momento, mas a realidade. Sim. Eu tenho isso tudo, é o meu sonho. É o meu sonho, eu creio, de muito adolescente, de muito jovem, cara, tava acabado de fazer 18 anos. Nossa. Eu falei, cara, meu Deus, tenho que responder para ele. Daí eu olhei para ele, na época eu creio que eu dei um sorriso amarelo. Cara, o que tu acha, brother? Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Estacionamos, depois a gente voltou para Balneário Camboriú, vida que segue, e os meus amigos sacaram que eu tinha muita coisa que eles admiravam, que era um sonho, mas eu não era realizado, feliz. E aí eles falaram assim, Bita, como é que tu vai ser feliz se tu é careta, brother? Então, para tu ser feliz como a gente, tu tem que ter um vício na vida, fumar umzinho, cervejinha, baseado. Cara, tu é muito careta, só quer dormir cedo, treinar. Então, cara, relaxa aí, brother, vamos beber mais e vamos fumar maconha. Falei, será, cara? Eles falaram, não, então experimenta. Comecei a experimentar. Cara, e quando eu era aquele apaixonado por deixar a família feliz, com boas notas, eu estudava muito. Quando eu comecei a jogar basquete, eu treinava muito. Comprei livro de basquete para estudar as regras, tudo saber como intenso. Tudo eu era intenso. Quando eu comecei a surfar, eu entrava às 6 horas da manhã dentro d'água em Balneário Camboriú, saía ao meio-dia. Eu ficava 6 horas dentro d'água treinando. Quando eu comecei a estudar na faculdade, eu não me adaptei muito no segundo semestre, já estava no embalo, não curti muito. Mas quando eu descobri as drogas, eu comecei, aí no começo a gente fica meio assim, será que vou, não vou? Quando eu falei, vou, quando eu entrei nas drogas, eu entrei muito intenso. Comecei a fumar maconha, fumar muito. Graças a Deus não tinha cocaína disponível naquela época. Uma vez ou outra que tinha lá eu cheirei, mas o meu negócio era maconha, eu era maconheiro, brother. Eu enrolava 20 baseados, colocava dentro de uma caixinha de fita, lembra a fita cassete que a gente tinha fita no carro, a fita cassete ainda, que enrolava, a gente botava uma caneta Bic para desenrolar. Eu enchia uma caixinha daquela de baseado e botava no bolso como se fosse um maço de cigarro. Eu fumava maconha como quem fuma cigarro. Nossa. Os meus amigos ficaram preocupados que eu estava
muito. Estava passando dos limites. E nessa loucura toda de fumando muita maconha, o campeonato, veio outro campeonato, aí o meu surf decaiu por causa de muita loucura, muita birita. Já meu não surf tinha mais disciplina, treino era pouco. Aí aquilo que naquele dia que o cara falou que eu era o homem mais feliz, a pessoa mais feliz, o jovem mais feliz do mundo, eu comecei a ver. O carro começou a ficar mais velhinho, aquela namorada não era aquilo que eu pensava, os campeonatos vieram e não me dei mais muito bem em alguns, surfava melhor em outros, tive que mudar de patrocínio de prancha, estava demorando para me adaptar, que a gente passou de monoquilha para biquilha, e aí a coisa meio que desgringolou e eu comecei a ficar deprimido. Quantos anos, bispo? 21 anos de idade, eu me sentia um velho, cara. 21 anos de idade, morando em Floripa, ainda tendo aquele carro, ainda tendo namorada bonita, ainda morando na beira-mar, não precisava trabalhar, dinheiro no bolso a hora que eu queria. Mas um vazio. Aí, agora tinha um extra no meu orçamento, que era comprar droga. Até então, não tinha esse extra no orçamento. E droga nunca foi barato. Aí, eu aprendi o segredo do cofre lá de casa, para roubar dinheiro, porque o meu pai tinha dólar, tinha moeda estrangeira, era moeda de países da Europa, que eles viajavam muito, e eu aprendi o segredo para roubar dinheiro, trocava dólar, trocava o que tinha no cofre lá e comprava droga, e aí um dia eu tô indo lá roubar dinheiro, descobri o segredo do cofre, abri, e quando eu fui botar dinheiro, a mão para pegar a grana, na época nossa mãe e o pai estavam trabalhando, só tinha a menina que trabalhava lá em casa, a funcionária lá de casa, e eu quando botei a mão meio ligado, né, um olho no gato, outro no peixe, porque se a menina não vinha ali me pegar no flagra, eu coloquei a mão num revólver. Meu pai tinha um revólver no cofre, eu não sabia. Ele deve ter colocado naquela semana ali. O latrocínio era esporádico. Quando precisava de droga, eu ia roubar, pegar dinheiro no cofre. Aí eu falei, caramba, brother, tem uma arma aqui em casa, nunca me esqueço. Ela era prateada, estava numa cartucheirazinha e tinha um coldre, o cabo dela era de madrepérola branco, nunca me esqueço disso. Devia ser uma 22, uma arminha menor, assim, não era um 38, era uma 22. E eu falei, caramba, vi as balas ali, tamborzinho, puxa o gatilho, puxa o cãozinho, pum, eu falei, tá aí, uma solução. Quando eu quiser acabar com a minha vida, vou dar um tiro na cabeça. Que loucura! Então eu já tenho uma arma. Quando eu tiver muita depressão, que eu não aguento mais viver, não aguento mais balada, não aguento mais droga, não aguento mais o meu surf decair, estou me sentindo um velho, estou desanimado da vida, estou deprimido. Cara, não quero mais viver, brother, não quero mais viver. O diabo, né, cara? Nossa. Jogando aquele... A opressão espiritual do acusador é surreal. E quando a droga vem, potencializa. Aí tu fica mais sensível para tudo, inclusive para sentimentos terríveis. E aquele sentimento começou a entrar no meu coração. Eu falei, cara, eu preciso acabar com essa vida, não aguento mais, não aguento mais. Cara, naquela época era muito em moda se jogar da ponte. Se jogar da ponte, a Cílio Luz, que não tinha as outras ainda. Tinha as outras, mas a Cílio Luz era bem mais alta. Então a Cílio Luz... E eu falei, caramba, brother, um surfista morrer afogado é muito mico, né? Não, eu não vou me matar jogado da ponte. Mas espera aí, se eu der um tiro na cabeça e a minha mãe, que gosta de mim, pô, sou filho dela, brother, meu pai, que investiram tanto em mim, enterrar o filho com um caixão fechado porque tá com a cabeça toda detonada. Tudo isso passava na tua cabeça. Tudo isso, viajava. Chegava em casa doidão, naquela época a televisão ainda saía do ar. Lembra? Saía do ar, tinha horário que saía do ar. Acho que uma e meia. Quando vinha aquele chuvisco, meio que paranoia, e eu sem sono, olhando aquilo, aquele chuvisco, e pensando como é que eu vou acabar com a minha vida, não aguento mais, parará, nisso. Os teus pais não percebiam? Nunca, não. Nada. O pai, a mãe, a mulher 13 são os últimos a saber, né? Cara, a gente esconde tudo. A gente esconde tudo. Aí, nesse momento, meu pai sempre investiu na gente. Quando eu queria surfar, ele comprou 2 pranchas. Quando meu irmão queria jogar tênis, ele mandou ele para uma clínica, 1 ano nos Estados Unidos, jogando clínica numa clínica dos Estados Unidos para ele virar um campeão. A minha irmã gostava de cozinhar, ele mandou ela para Paris para fazer o cordon bleu, ficar 1 ano lá. E agora eu não queria viajar, eu queria surfar. Então meu pai me dava o carro, me dava a prancha, me dava grana, mas eu precisava de um extra para a droga. Ele não sabia que eu só surfava chapado agora. De repente eu tô ali, o meu irmão tá nessa parada nos Estados Unidos
E ele tá lá, e ele, meu brother, amigo meu, tem 5 anos a menos que eu, ele falou, Bito, eu sei que tu é surfista gosta de som. Ele me mandou as fitas das bandas que eu curtia quando ele viajou. Antes dele viajar, era Divo e B-52. Era punk, rock, new wave, umas bandas que eu adorava. Ele mandou 2 fitas pelo correio, e eu fui pegar no correio, chegou, peguei as fitas, coloquei no meu toca-fita TDK, no meu gurgelzinho. Tô indo pra praia curtindo, eu ia pra Balneário Camboriú, viajava direto, eu via Balneário Camboriú, Floripa, casa a gente ainda tinha lá naquela época, e eu ia escutando aquelas músicas e eu aprendi a falar inglês. Desde o começo, meu pai, uma coisa ele tinha no coração, Bito, tens que aprender a falar inglês. Eu tenho um amigo que foi para os Estados Unidos, tô falando agora de 64, e em 1964, 65, um amigo do pai foi para os Estados Unidos e falou, ó, os Estados Unidos vão ser um país muito influente no mundo, nós precisamos ensinar os nossos filhos a falar inglês. É fundamental, no futuro todo mundo vai ter que falar inglês porque os Estados Unidos tá tomando conta da parada, tá ligado? E aí, Balneário Camboriú, brother, 1965, tinha uma escola pública, e aí o meu pai e esse amigo dele acharam. Na época, Balneário Camboriú já tinha muitos aposentados paulistas indo para lá. Já começou naquela época. Hoje é a nossa Orlando, a nossa Flórida brasileira. Deixei de aposentado lá. E aí eles acharam uma professora de inglês aposentada paulista. Convenceram ela a voltar a dar aula de inglês para mim, para os filhos do amigo do meu pai e mais outro brother meu lá. Começamos a aprender inglês ali em Balneário Camboriú. Achei legal. E aprendi a falar inglês, me formei num curso de inglês aqui, terminei aqui em Floripa, curso, tudo, e aprendi a falar inglês. Aprendi a falar inglês, então eu escutava as músicas, entendia as músicas. E eu comecei a ver as músicas que falavam de mudança de vida. Falei, caramba, brother, os caras do Divo e B-52 falando em mudança, o mesmo ritmo, a mesma pegada, mas falavam em mudança de vida. Eu achei, pô, que louco, né, cara? Nisso, aqui em Floripa, eu fui numa banca, que eu descobri que tinha uma banca aqui em Floripa, é perto ali da igreja nossa, ali perto do Clube 12, antigo Clube 12, que vendia revista de surf americana, que não tinha brasileira ainda. Fui lá e comprei uma Surfing. A Surf era clássica também, Era né? Surfing e a Surf, era concorrência, né? Eu comprei uma delas, acho que era Surfing ou Surfing. Comecei a ler, revista de surf, a parada é a seguinte: campeonato, equipamento e viagem. Competição, o que está rolando na competição, quais são os últimos equipamentos, o que agora é monoquilha, biquilha, triquilha, e viagem. Os caras viajar, descobrir lugares paradisíacos que tem altas ondas, e a gente só ficava viajando aquilo. De repente, toda a revista tinha isso, mas aquela revista, naquele dia que eu comprei, tinha a história de um jovem que mudou de vida. Nossa. Ele mudou as coisas, a vida dele mudou. Aí eu falei, cara, a mudança de vida está me perseguindo. Tá nas músicas, tá nas revistas. Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Porque eu quero me matar, brother. E eu tô com 21 anos de idade, me acho um velho. Talvez a solução ruim seja, para mim, uma solução que vai me dar um alívio, entre aspas, que é o suicídio, ou essa coisa que eu tô escutando nas músicas e lendo na revista, mudar de vida. Aí nessa mesma revista que falava da mudança de vida, no começo dela tem um editorial que fala assim, como hoje a gente tem comentários no WhatsApp, no Instagram, tinha assim, deixe seu comentário. Aí os caras deixaram um comentário e eu tô lendo ali a nossa revista, eles disseram assim, ó, essa revista, um comentário de um leitor, essa revista é tão lida no mundo inteiro pelos surfistas de todos os continentes que ela está sendo chamada a Bíblia do Surfista. Nossa. Cara, mudança de vida, músicas, revista, agora a Bíblia do Surfista, pão! 1975, eu estou no Colégio Catarinense, estou sentado na minha carteira, escutando aula de religião, Padre Guido dando aula de religião, de repente, bum, 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 bateram na porta, o Padre Guido foi avisado que ele recebeu uma visita naquele dia na aula de religião que ia fazer parte. Eram 2 homens de terno e gravata, chamados Gideões Internacionais. Eles entraram milagre, porque o Catarinense, Colégio Católico, Gideões Internacionais Evangélicos, eles tiveram autorização. Hoje não tem mais, naquela época tinha. Entraram, mas só podiam entregar uma Bíblia para cada aluno, deixando em cima da carteira e só dar bom dia ou boa tarde, conforme o horário, e tchau. Não podiam falar nada.
Deixaram a Bíblia, os Gideões Internacionais, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Cinza, pequenininha, tamanho do sabonete. Eu lembro que Lembra? tinha uma pequenininha. Cinzinha. E foi logo impressa depois... nos Estados Unidos. E foi logo depois que tu leu o negócio da revista ou foi antes? Não, calma, Karen. Olha só. Bom que tu... Boa pergunta. Eu estou pensando em suicídio em 1982. Tá. Eu ganhei a Bíblia em 1975. Antes, tá. O padre Guido falou assim, ó, vocês não precisavam ganhar a Bíblia, vocês têm dinheiro para comprar, mas vocês não iam comprar, né? Todo mundo, ninguém respondeu, né? Então, olha só, em agradecimento a que vocês não pagaram nada por essa Bíblia, que deve ter custado alguma coisa, com certeza, vocês vão ler em agradecimento um versículo por dia da Bíblia. Sim, senhor padre, sim, senhor padre, sim, senhor padre. Levei a Bíblia para casa, cheguei em casa, pô, era CDF-zaço, né, brother? Tô com aquela Bíbliazinha aberta, abri em Mateus. A genealogia de Jesus. Não entendi nada. Fui ler o capítulo 2. Falei, cara, é por isso que tem pouco crente. Não dá para entender nada dessa parada, velho. Fechei a Bíbliazinha. Nunca mais. Botei no lado da minha cama, tinha um criado mudo, uma gavetinha. Botei ali. Ela ficou me esperando 7 anos. 7 anos. Fechadinha, no mesmo lugar, 7 anos se passaram. E eu tô agora pensando em suicídio sério, porque eu tô muito louco, embriagado, chegava em casa doidaço, eu falei, vai ser hoje, vai ser amanhã, não aguento mais, não aguento mais. As músicas, a revista, a Bíblia do surfista, eu falei, cara, eu tenho uma Bíblia aqui em casa. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa, logo brother. que tu leu ali na revista, tu lembrou dessa Bíblia. Ninguém me falou nada. Não conhecia crente, não conhecia padre, não conhecia freira, nunca fui em retiro católico, nunca fui nada, brother. Minha família nunca ia na missa. A minha avó, quando eu era pequenininho, me levava à missa em Balneário Camboriú, mas aqui em Floripa a gente discutiu. Aí, peguei aquela Bibliazinha um dia à noite, muito louco, cheguei ali, eu falei, cara, comecei a folhear de novo, abri em João. Comecei a folhear João, comecei a ler João capítulo 3. Nicodemos, e aí, no versículo 3 do capítulo 3, está escrito assim, ó, a isto respondeu, o versículo começa assim, ó, a isto respondeu Jesus. Eu falei, caramba, velho, eu estou procurando uma resposta, ou é mais droga e suicídio, ou é mudar de vida. Eu preciso de uma resposta. Peraí, a isto respondeu Jesus. Então a resposta é suicídio, uma droga nova, a resposta é mudar de vida, mas como que se muda de vida? A isto respondeu Jesus. Na verdade te digo, aquele que nascer de novo verá o reino de Deus. Eu falei, caramba, eu preciso então ver o reino de Deus, que eu só estou vendo o reino das trevas, eu só penso em morte, eu preciso ver o reino de Deus. Mas como é que a gente vê o reino de Deus? A isto respondeu Jesus, necessário vos é nascer de novo. É a resposta que eu tenho. Eu preciso nascer de novo. Eu não preciso de mais droga, eu não preciso me matar, eu não preciso de mais nada. Eu preciso mudar de novo, mas para mudar de vida, eu preciso nascer de novo. E o que é nascer de novo? Daí tu se perguntou ali. Eu me perguntei o que é nascer de novo. Aquilo Nossa, ficou teu na minha mente. devia estar Falei, eu preciso nascer de novo porque eu preciso ver o reino de Deus, pois eu não vou entrar nele, ele não vai entrar em mim, eu estou vivendo esse reino das trevas, e isso tudo sozinho, e eu fumava, eu começava a viajar naquilo, brother, e eu ia na balada, o que estás pensando, Bita? Não sei, não, nada, deixa, eu estou doidão, deixa eu na minha viagem. Eu chegava em casa, eu preciso nascer de novo, mas o que é nascer de novo? Eu não conheço nenhum crente, não conheço nenhum pastor, não conheço ninguém que possa me discipular. Cara, aqui já foi o Membip, brother. Nesse terreno aqui já foi o motel mais famoso de Floripa na época, o Membip, o famoso Membip, primeiro motel de Floripa. Eu era muito louco, né, brother? Eu era muito louco e era balada, sexo, drogas and rock and roll e maconha o tempo todo. Eu peguei a namorada que eu tinha na época, fui na casa dela, convidei ela para passar a noite comigo no motel que era aqui nesse local, Membip.
Eu falei assim, ó, é julho, 6 de julho de 82, vamos passar a noite no motel Membipe. Saindo do motel nós vamos para a Praia do Santinho, que eu vou treinar, que tem campeonato em Itamambuca e Saquarema, campeonatos nacionais que eu já estou inscrito. Viemos para cá, maconha, bebida, motel, o que se faz no motel, né? Fizemos tudo que se faz no motel, a menina dormiu e eu não conseguia dormir. O que eu fui fazer? Ler a Bíblia. Olha só. Dentro do motel aqui, brother. Nesse lugar onde a gente está. Nesse local onde a gente está. Agora, meu Deus. Estou lendo a minha Bíbliazinha dos Gideões. Necessário você nascer de novo. A isso respondeu Jesus. Falei, caramba, é isso que eu preciso. Amanheceu, o sol raiou, clareou o quarto do motel. Acordei a menina, fui pro quarto, fui pro carro, paguei a saída do motel. Em vez de ir para a esquerda e ir para o centro, negativo, eu vou treinar. Saí para a direita e fui para o Santinho. Dirigindo meu gurgelzinho, o Santinho, ainda bem chapado, meio toda noitada, mas tinha lido a Bíblia. Mais uma vez, eu fiquei começo de junho de 82, quando eu li a Bíblia a primeira vez, até o dia 6 de julho, mais ou menos um mês encasquetado, pensando, eu preciso nascer de novo, preciso nascer de novo. Agora eu estou indo para o Costão do Santinho, pensando naquilo, mas pensando em treinar, porque eu queria correr os campeonatos e me dar bem. Cheguei, na época a gente podia andar na praia de carro, imagina, gurgelzinho, carro de fibra, peguei, toquei lá pro canto esquerdo do Santinho, de altas ondas, mas não consegui convencer os pescadores a me deixar treinar ali. Mas um deles olhou para mim, cara, não perde a viagem, vai lá pro costão direito e tenta alguma coisa lá. Eu falei, caramba, eu sempre surfo aqui no costão esquerdo. Agora eu estou sendo levado obrigatoriamente a ter que treinar num lugar que eu nunca treinei. Como eu vou fazer algo que eu nunca fiz? É algo novo. Vou surfar num lugar que eu nunca surfei, mas espera aí. A revista falava em mudança de vida. As músicas falavam em mudança de vida. Então eu vou mudar o lado que eu surfo. Tudo me levava a uma mudança, cara. Nossa, que tudo levava a uma mudança. Tu conseguia fazer essa leitura toda, né? Eu creio em toda a minha coração que era o Espírito Santo me levando, me ver a mensagem da música, mensagens subliminares, a mensagem da revista, agora a mensagem do pescador. Vai para o outro canto, coisa nova, para outro lugar. Eu cheguei lá, botei a roupa de borracha, 7 de julho, frio inverno, meu brother. Botei a roupa de borracha, passei parafina, entrei na água, pá. Lá, naquela época era muito fundo, a onda não quebrava. No costão esquerdo, aí é o costão esquerdo, a onda tinha mais areia, a onda quebra. No costão direito passava direto, fica fundo, não quebrava. Eu tentava entrar na onda, não conseguia, porque era muito fundo ali. Aí eu comecei e ficava esperando uma onda que quebrasse, olhando para o horizonte. Eu preciso nascer de novo. Está tudo mudando na minha vida, eu preciso mudar de vida, eu mudei de lado da praia, eu preciso nascer de novo, olhando para o horizonte, de repente. Não do nada, de repente, porque tudo estava me preparando para aquilo. Não foi do nada, foi de repente. Desde a primeira da revista, das músicas, creio o Espírito Santo trabalhando, até o momento que eu estou olhando, eu preciso nascer de novo. Não quero mais nada da minha vida, a não ser nascer de novo, eu não quero me suicidar, não quero nada. Deixei a prancha, eu estava a uns 50, 60 metros, mergulhei. Deixei a prancha e mergulhei. Mergulhei, e coloquei as duas mãos e os dois pés no fundo do mar e fiquei ali por um tempinho até sentir falta de ar. Aí o instinto me fez subir e quando eu coloquei a cabeça para fora d'água, enchi os pulmões, eu comecei a declarar em alto e bom som: eu nasci de novo. Nossa. Eu me batizei, cara. Me batizei nas águas, levantei a cabeça, comecei a declarar, subi na prancha, eu nasci de novo. Nem me preocupei mais com onda, nada. Peguei a primeira espuminha, saí d'água, botei a prancha em cima do carro, acordei a menina, falei pra ela, eu nasci de novo. Quem é, maluco? Saí correndo pela praia, vi 3 pescadores.
Aí eu já viajei, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, Abracei os pescadores, eu nasci de novo, Jesus, a Bíblia, as músicas, a revista, tudo me levou a isso, eu nasci de novo. Esses malucos, playboyzinho do centro, maluco, não sei o que lá. Daí eu sei que agora eu preciso falar para o meu pai e para minha mãe. Eu preciso ir para minha casa e preciso falar para o pai e para a mãe o que aconteceu comigo. Botei a prancha em cima do carro, joguei a roupa de borracha ali, troquei de roupa, toquei para saí do Santinho, 401, chego ali em casa na beira-mar, do lado onde hoje vai ficar o hotel, botei o carro em cima da calçada, deixei a porta aberta, deixei a menina dentro do carro, maluco, subi correndo, fui pelo elevador, pela escada, entrei, eu tinha a chave de casa, entrei em casa, era 7h30, 8 horas da manhã, cheguei lá, entrei, o pai e a mãe olhando, Pedro, o que aconteceu? Não dormi em casa, vagabundo, não sei o que lá. Pai, mãe, eu nasci de novo. E eles não entendendo nada. Pai, mãe, as revistas, as músicas, a Bíblia, tudo fez agora então. E pai, mãe, eu não quero mais usar droga. Tu usava. A minha mãe ficou ali conversando comigo, meu pai telefonou para um psiquiatra, brother. Ele já teve a manha, veio o casal do quarto andar, que era amicíssimo deles, veio ali, já chamaram um psiquiatra, a minha mãe já tentando me acalmar, veio outra amiga que morava num prédio perto, e eu me deitei na cama deles e fiquei falando de tudo que eu estou falando para ti, das revistas, da mensagem, das músicas, tudo aquilo, e eu falava, e eu nasci de novo, eu mergulhei, e eu gritei, eu nasci de novo, e aí, calma. Então fala com esse senhor aqui, o que o senhor quer? Não, eu sou psiquiatra, contei a história para ele de novo. Daí baixou a poeira. A minha mãe e meu pai falaram assim, nós temos que trabalhar. Os amigos dele saíram, também tinham que trabalhar. O psiquiatra receitou alguns remédios ali para minha mãe e para meu pai, até hoje nem sei se eu tomei. A mãe falou assim, filho, estás com água salgada no corpo ainda, toma um banho, dorme, porque passasse a noite em claro, né? Falei com a noite em claro. Dorme, quando a gente voltar ao meio-dia, a gente conversa melhor. Tá bom, mãe? Tá bom, pai? Tomei banho, botei pijama, entrei no quarto, deitei na cama, a mãe olhou para mim, tudo bem, filho? Tudo bem, tá tudo bem, mãe? Tudo bem, tá tudo, mãe. Ela fechou a porta. Quando ela fechou a porta, eu me vi sozinho pela primeira vez depois do mergulho. Depois daquela cena. Calmo, né? Calmo. Sair daquela euforia. Calmo, sereno e tranquilo, deitado na minha cama. Não consegui dormir. Levantei, a porta fechada. Lembra de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Sermão da Montanha? Jesus fala assim, quando chegares na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não tinha lido esse versículo ainda, mas aquilo ali estava sendo vivencial. Eu entrei no meu quarto, não consegui dormir, a porta se fechou, eu levantei, me ajoelhei no lado da cama e comecei a orar. Nossa. Comecei a confessar os meus pecados. Foi um tempo. Comecei a confessar mentiras, dinheiro que eu roubei, droga que eu usei, pessoas que eu fiz mal. Comecei a chorar, a confessar os meus pecados. Lágrimas correndo pelo meu rosto, e eu senti, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, me converti naquele momento, a experiência da praia, ou aquela oração, daquele momento em diante, nunca mais usei droga, nem senti vontade de usar droga. Comecei a ler a Bíblia todo dia, comecei a orar todo dia, já que ia ir para a igreja, me converti e nunca me transformei tinha ido para a igreja. Essa é a parte mais linda. Nada, não curtia igreja, não curtia nada. Só curtia... Deus trabalhou em ti de forma totalmente sozinho, isolado. O que ele trabalha em muitas pessoas que vão várias vezes dentro da igreja, né? Amém. Que lindo demais. Daquele dia em diante, parei de usar droga, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Comecei a jejuar uma vez por semana. Que eu não li para jejuar, comecei a jejuar uma vez por semana. Zaqueu deu a metade dos seus bens aos pobres. Eu peguei a metade das minhas roupas, dei tudo para os pobres. Não acumulei tesouro na terra. Fui lá na minha cadeira, tirei todo o dinheiro, tudo.
tirei todo o dinheiro da minha poupancinha, eu tinha uma graninha legal, dei tudo para os pobres ali na Praça 15, por ali, perto do calçadão, umas mulheres que ficavam na frente de uma igrejinha ali, perto da RS. Cara, parei de mentir, parei de falar palavrão. Meus amigos falaram, caramba, tu ficasse louco. 4 psiquiatras. A minha mãe e o meu pai investiram no primeiro, naquele dia, mais 3, porque os amigos dele diziam assim, ó, tira essa loucura do coração e da mente do Bita. Nós queremos o velho Bita. O Bita doidão, o Bita baladeiro, o Bita namorador, queremos o Bita que fala palavrão. Cara, ele não fala mais palavrão, ele não mente mais, ele não quer mais balada. As meninas querem ficar com ele, ele não quer mais. O que está acontecendo com ele? Sábado à noite, eu queria ficar em casa lendo a Bíblia. Ai, que... E aí, meu pai e minha mãe, 3 psiquiatras, os 4 psiquiatras que eu comecei, inclusive aquele primeiro, no final daquilo, depois o 4 psiquiatra, o 4º foi, passei um tempão em São Paulo sendo analisado por um cara lá que era o Feraço, isso no primeiro ano de conversão. E aí o cara, né, evangelizei, todos eles eu evangelizei. Todos eles eu contei a minha experiência. Aí no final de tudo, meu pai e a mamãe disseram assim, ó, jogamos a toalha. Não vamos mais se levar para nenhum psiquiatra, nós acreditamos que o que aconteceu contigo é irreversível. Porque nesse, filho, foi o parecer dos 4 psiquiatras. Tudo que acontece com uma pessoa que se converte e a família manda para um psiquiatra para tentar tirar aquilo do coração dela, é impossível. Quem aceita Jesus é irreversível. Ele é, agora falando a linguagem nossa, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ele não volta mais atrás. Ele nasceu de novo, agora é só para frente, agora é só para cima. E aí, nisso eu continuei a surfar. Naquele campeonato eu fui... Você já estava o quê? Com uns 20 e poucos anos? 21 anos de idade, 21 anos e meio. Faço 21 em fevereiro, faço aniversário em fevereiro, essa experiência foi em julho, estou surfando naquele campeonato, veio mais um campeonato, e eu comecei a me dar mal nos campeonatos. Muito rápido ali. Muito rápido, o primeiro ano foi muito acelerado. Aí eu pensei o quê? Cara, praia não é um lugar para um crente, para uma pessoa que aceitou Jesus. Na época foi o start do biquíni asa delta. Aí então eu falei, não, é muita tentação. Aí eu falei assim, cara, aí eu fui falar com o padre. Não conhecia o evangélico ainda. Tu ainda fiquei não ia para a igreja? Um ano sem conhecer o evangelho. Tudo sozinho. Esporadicamente eu ia na igreja católica, mas achava muito light, parará. E aí eu decidi uma coisa, eu vou parar de surfar. Vou parar de surfar, porque eu não quero mais ir à praia, meu surf agora, eu só quero ir à Bíblia e estudar. Eu falei com o padre até falou para eu ir num retiro para vocacionados. Acabei não indo para aquele retiro, graças a Deus, porque choveu muito, alagou o retiro, senão eu viraria padre, porque eu queria fazer a obra de Deus. E a maneira que eu conheci de fazer a obra de Deus era padre e freira. Até a Cláudia, no testemunho dela, que sempre conta, ela se propôs até ser freira. As graças do Senhor, né? Tinha outro projeto pra gente. E aí, eu tô ali decidido a dar minhas pranchas, meu equipamento de surf para crianças carentes. Fui dormir, agora dormindo sempre sóbrio. Nossa, limpo. Dormi, sono tranquilo, tive um sonho maravilhoso. Eu estava até escutando uma coisa esses tempos, quem tem um sonho colorido é porque o sonho é muito marcante. Porque muita gente não lembra a cor que ele viu no sonho. Quando tu lembra a cor do que tu visse no sonho, fica ligado. Fica ligado que tem uma mensagem. Eu vi no sonho, eu levando uma prancha azul, escrito Jesus em amarelo. Aí eu pegava a prancha e colocava encostada na parede e ficava admirando a prancha. A prancha era azul, um azul bem forte assim, e o amarelo escrito Jesus para ser bem atrativo assim, porque quando você vê um resgate, os botes, a maioria são amarelo ou laranjado, porque o amarelo com azul do oceano realça muito. Então eu vi a prancha azul, escrito Jesus em amarelo, e eu ficava com um semblante resplandecente, eu ficava sorrindo, olhando para aquilo admirado. De repente, o nome Jesus em amarelo apagava e aparecia o meu apelido em amarelo no lugar onde estava Jesus, e o meu semblante caía. Eu ficava com o semblante fechado, dizendo, não, eu não quero esse nome. Porque antes eu colocava o meu apelido nas pranchas, surfistinha, bom, campeãozinho, botava o meu nome. Na época era moda, colocar o nome na prancha, egocentrismo, né? Aí eu botei o meu apelido na prancha, fiz uma prancha com esse apelido, botei ali. Aí
no sonho eu via qual a tua opção, o teu nome ou o nome do teu Salvador. Daí eu fiz a prancha, cara. Em detalhe, eu olhava a prancha, double wing, solo, 4 canaletas, enfim. Eu vi os detalhes do shape da prancha. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, Jesus entende de tudo. Não existe nada nesse universo que Jesus não saiba detalhes. Na tua profissão, no teu trabalho, tudo que você faz, Jesus conhece e vai te dar dicas e instruções com a sabedoria impressionante. A prancha, eu falei Avelino, eu era meu patrocinado pela Tropical Brasil. Eu quero uma prancha double wing, 2 wings, que são as entradinhas, swallow, 4 canaletas, 2 quilhas. Eu falei, ele falou, Bita, que shape invocado. Eu falei, faz? Ele falou, faço. A prancha voava. Nossa. Foi a melhor prancha, o melhor shape que eu já tive na minha vida. Ganhei campeonato com aquela prancha, fui revelação. Fui revelação no campeonato nacional, aqui na Joaquina. Fiquei como a revelação do campeonato. O repórter da revista Veja estava na praia cobrindo o campeonato. E ele me viu com a prancha na praia. Eu botava a rebetinha dela enterrada na areia para ela ficar em pé para todo mundo ver. O sol batia nela, eu pegava na parafina, pegava nela, escrito Jesus, ela chamava muita atenção. Eu queria que aquilo, que já que eu tive o sonho e vi a prancha, me chamou a atenção. Eu estou ali, lendo a minha Bíbliazinha dos Gideões ainda, eu tinha comprado uma Bíblia. Você ainda estava com a pequenininha? A Bíbliazinha pequenininha. Tive a manha de bordar, cara, em Jesus no meu calção. Aí eu tô ali na praia, escrito Jesus no calção pequenininho, escrito Jesus na prancha, tô lendo a Bíblia, esperando a minha bateria, tinha passado várias baterias, o repórter da Veja estava cobrindo, e ele olhou para aquela prancha, ele olhou para mim, lendo a Bíblia, ele falou assim, ó, teu nome é Jesus? Eu falei, não, meu apelido é Bita, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Como? Senhor e Salvador, eu aceitei Jesus, tive um encontro com ele falou, cara, me conta essa história, brother. Eu sou um ex-seminarista católico, saí do seminário, não segui carreira, sou agora repórter da revista Veja, estou aqui nessa Floripa cheia de mulherada aqui, cheia de tudo, uma loucura na Joaquim, tu lendo a Bíblia, brother. Lendo a Bíblia na praia, com esse planta escrito Jesus. Ele fez a reportagem do campeonato, metade da página da Veja, Cauli, o campeão, uma foto do Cauli. E a outra metade da página, uma foto, eu com a prancha, o surfista de Jesus em Floripa, Santa Catarina. Nossa, olha, eu tô toda a metade, imagina o quanto custa a metade de uma página da Veja. Nossa. Olha a propaganda para Jesus. É. O Cacau viu aquilo. Cacau Menezes viu aquilo. Falou, Bita, que parada louca é essa, brother? Tu é o surfista de Jesus agora? Falei, Cacau, oxe, sou, cara. Estão me chamando assim. Cara, vamos gravar uma matéria, Bita? Vamos. Ele me chamou, via Joaquina, Catedral, eu subindo a escadaria da Catedral com a prancha, eu segurando a prancha, eu surfando na Joaquina com a prancha, eu mostrando a prancha. Pai, ele fez a matéria, o programa ficou lindo. Ele fez um segundo programa, porque o pessoal pediu tanto o segundo programa, ficou tão legal. Ele fez 2 programas, mandou para a Globo no Rio, a Globo botou no Esporte Espetacular. Nossa. Depois a Globo linkou com o testemunho do Baltazar, que era o artilheiro de Deus, jogando no Grêmio, com João Leite, o goleiro de Deus, jogando no Cruzeiro, em Belo Horizonte, e fez uma matéria. O goleiro de Deus, o artilheiro de Deus e o surfista de Jesus. Nossa. Saiu no Fantástico. Aí que a amiga da Cláudia viu. E aí, cara, eu tô na minha casa vendo o primeiro programa que o Cacau fez. Bita, vai passar dia tal, gravamos, ficou legal. Vai passar dia tal, peguei eu, o pai e a mãe, lá na casa, no apartamento. Pum, Jornal do Almoço. E agora, galera, a parada é a seguinte, brother. Vou postar para vocês o que aconteceu com o nosso amigo Bita, que agora é surfista de Jesus, uma parada muito louca. Eu comecei a ver o programa igual ao sonho. Nossa. Igual ao sonho, Ele irmão. revelou antes o que Deus me mostrou 6 meses antes o que ia acontecer. A prancha, eu sorrindo, apontando, mostrando a prancha, surfando. Eu falei, não, igual ao sonho. Eu sorrindo com a prancha debaixo do braço, eu sorrindo, mostrando a prancha, igual ao sonho. Nossa, e aí, que forte. Aí nisso, o sonho melhorou, porque eu conheci a Cláudia. A gente começou a namorar, ir junto para a praia evangelizar.
colocamos Jesus Salva numa camiseta azul e amarelo, passamos aquela imagem da prancha aqui, começamos a evangelizar no apartamento, na casa dela, as pessoas começaram a se converter, lotou o apartamento, a salinha, era uma sala legal, mas lotou, salão de festa lotou, fomos para outro prédio, um salão de festa maior lotou, fomos para o TAC, acabamos no antigo almoxarifado do Tribunal de Contas, que hoje é a Deus é Amor, um salão enorme, cara, e as pessoas vinham e aceitavam Jesus sendo liberto das drogas. Aí comecei a falar inglês, a gente trouxe um surfista americano chamado Bingo, e ele pregou, eu traduzi o cara, e ele falou, Mita, não só evangeliza, ora para eles receberem o que tu recebesse, porque numa reunião da UNEP, que eu trabalhava no hotel, fui batizado com o Espírito Santo, e aí a gente não pregava isso, pregava a salvação. A Cláudia foi batizada com o Espírito Santo numa igreja, num campeonato que a gente foi, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e agora a gente é crente, evangelizando, mas tem o Espírito Santo, e aqueles jovens precisavam de algo a mais, algo poderoso para eles não voltarem para as drogas, e sabemos que receberei esse poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e aí começamos a orar, e os jovens começaram a ser salvos, libertos e batizados no Espírito Santo. Foi de 83, 84 até 92, foi um mover maravilhoso, que eu creio que esse mover virá novamente maior ainda, porque Deus é poderoso, mas naquela época foi maravilhoso, e a gente ia para as praias, ia para os campeonatos, evangelizava nos campeonatos, e evangelizava, tinha Balneário Camboriú, a gente ia uma vez por semana, e Ibiúna uma vez por semana, e aí toda essa batida toda, e eu falei, nossa cara, mas aí eu já estou começando, assim, minha carreira de surf já está começando a chegar, já estava dando. Já está trocando. E aí eu estou na minha casa, a gente casado, estou morando ali no apartamento, aquele primeiro na Trindade, e e tive um sonho. E eu me vi dentro de uma sala de aula, no lugar do professor, testemunhando. Eu me vi testemunhando numa sala de aula para os alunos, falando da experiência que eu estou contando para ti, que eu estou contando para vocês. Cara, eu falei, que loucura, brother. A Cláudia foi professora. Eu não fui professor, nunca fui professor. Sim. E aí, eu estou na minha casa um dia à tarde, toco o telefone. Falei, telefone ainda, aquele não tinha celular Sim. ainda. Oi, Bita, tudo bem? Cara, eu vi o teu programa na televisão e me falaram disso. E eu sou uma jovem da Jocum e que fui convidada a ser professora de religião numa escola pública aqui em São José. E também tenho as minhas amigas que dão aula em Floripa. Cara, vem na minha sala de aula e dá o teu testemunho. Nossa! Falei, no dia seguinte do Na sequência, tudo assim na sequência. Fui lá e nessa época eu estava nos idiomas internacionais, levei uma caixinha de Bíblia. Mas olha só. Estou testemunhando na sala de aula o sonho. Realidade de Que novo. tu tinha vivido lá, que tu estava sentado e que entrou o cara e que trouxe Bíblia para todo mundo, aí você está aí agora. Agora eu estou ali vivendo o segundo sonho. Quantos anos depois? Cara, isso nós estamos uns 20 anos, né? Porque quando tu se converteu ali, tinha dado 7 anos. Isso. E aí... Da experiência no Catarinense, de 15 a 20 anos. De 15 a 20 anos. Você estava fazendo a mesma coisa quando Deus começou a entrar. Mas com um porém, eu podia falar, entregava a Bíblia depois de testemunhar, fazia o apelo às criancinhas, levantavam a mão, aceitavam Jesus. Até hoje, a gente encontra na rua, uma pessoa fala, eu recebi a Bíblia naquela escola. Nossa. Eu pedi o teu autógrafo, dá um autógrafo da tua, que eu era suficiente, conhecido, né? E aí, esse foi o segundo sonho, evangelizei. Aí, os alunos daquela sala começaram a compartilhar com os alunos de outra sala e eles disseram assim, tia, traz o Bita aqui. Evangelizei todas as salas daquela escola. O projeto inicial era uma sala. Evangelizei todas e daí daquela escola as professoras compartilharam com as outras. Eu fiz umas 4, 5 escolas. Eu ia, às vezes eu fazia de manhã, à tarde e à noite. Era um evangelista, ficava evangelizando nas escolas. Depois eu me juntei, uma época morei junto com jovens da Jocum, que aprendi muito com eles, eles são muito fera, e fui com eles na penitenciária pública.
e fiquei muito tempo indo na penitenciária uma vez por semana evangelizar. E aí o nosso destino estava traçado, né? A Cláudia cantando e pregando, eu evangelizando, aí não deu outra. Fizemos Atletas de Cristo, muitos jovens se converteram, aí chegou um momento que na Batista Betel eles nos convidaram a nos retirar, porque era muito barulho, e aí a gente descobriu a Renascer, entrou em contato com a gente, abraçou, foi perfeito, porque a gente deixou todo aquele tradicionalismo da Batista, entrou naquela renovação da Renascer, com a visão de rock and roll e evangelismo de rua e guitarra, baixo, bateria e Catspaneia, Atos 2, Resgate, aquelas bandas, eles vinham para cá e a gente evangelizava. Tivemos uma lua de mel de 16 anos com a Renascer, até o momento que Deus falou, agora é carreira solo. Agora vocês vão abrir uma igreja e vocês vão pregar o que vocês virem, pregar a palavra de vocês, e não pregar mais palavra que eles mandam para vocês. Vocês vão ter revelação minha para dar. E a gente está aí vivendo a livre de Jesus desde 2007, a cada dia mais apaixonados por Jesus, ganhando almas, fazendo obra. E mais uma vez, naquele dia, quando eu estava correndo na praia, abraçando os pescadores e declarando que eu nasci de novo, naquele momento Deus falou no meu coração, tu vais contar para muita gente o que eu estou fazendo na tua vida. Lindo. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Eu estou aqui contando para ti, contando para o Raul e contando para muita gente que vai ouvir e ver esse podcast, essa minha história. Bispo, e nós estamos falando de mais de 40 anos que tu estava aqui nesse lugar. 44 que anos. Foi o dia que tu se converteu. 87. E Deus te traz num lugar e diz, leva a tua história lá agora. Cara, nossa, quando começou a contar. Quando eu comecei, peraí, brother, eu tô aqui no Square, mas o Square comprou do Membip, aqui já foi Membip, foi aqui daqui. Nós estamos falando mais de 40 anos. Onde o último dia que o pecado abundou, superabundou a graça. E hoje eu saí daqui para uma vida nova. A última vez que eu frequentei o motel foi aqui. A última vez que eu usei droga foi aqui. A última vez que eu me embriaguei foi aqui. A última vez que eu pratiquei sexo fora do casamento foi aqui. Aqui terminou uma história e na Praia do Sanquim começou uma nova história. Isso pode acontecer com você. Porque aqui no Square era um motel e agora é esse empreendimento maravilhoso onde tem o podcast e hoje. Agora é esse lugar aqui, o lugar santo. E você volta aqui para testemunhar e glorificar o nome de Jesus. Meu Deus, que lindo. Eu tô assim, ó. Lá na minha cidade diz assim, me caiu os butiá do bolso. Me caiu os butiá do bolso. A Cláudia me lembrou de algo. Quando a gente estava lá evangelizando ali no antigo tribunal, como eu chamo no Tribunal de Contas, onde foi até a Renascer, onde hoje é Deus é Amor, o salão foi emprestado para nós gratuitamente, foi uma bênção. Deus abria portas maravilhosas. Um dia eu ainda trabalhava no hotel, eu fui no banco que tinha ali na frente, do lado da catedral, o antigo Banrisul. Eu tinha conta ali, o hotel tinha conta ali, eu estacionei o carro ali e olhei para o largo da catedral e vi um palquinho médio porte assim, altinho, que eles faziam, virado para a escadaria, para o pessoal ficar sentado na escadaria e ver o evento que estava acontecendo ali. Eu olhei para aquele palco, o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero vocês ali. Não quero só vocês entre quatro paredes, eu quero vocês na rua, falando, testemunhando o que eu tenho feito na vida de vocês. A Cláudia cantando, tu pregando, vão para a rua. Falei, amor, vamos para a rua. Ela não resistiu no começo. Quando ela contou no testemunho dela. Em questão de semanas, a gente estava com uma aparelhagem de som feraça. Não era aquela ainda nos Estados Unidos, era outra. Uma nova que compramos lá em Itajaí, numa empresa de som. Colocamos ali e começamos a evangelizar na rua toda quinta-feira à noite, durante vários anos. Muita gente se converteu. Não, foi momentos maravilhosos. E a gente continua na mesma pegada, na mesma batida, amando Jesus. Hoje, eu vou fazer 65 anos de idade, mês que vem. Me sinto como mais jovem do que quando eu tinha 21. Para quem achava que estava velho com 21. Quem achava que eu estava velho com 21, eu me acho um guri com 65. Isso é Deus da vida, né? Pois se habita em vós, Romanos 8:11, pois se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós. O Espírito Santo entrou na minha vida em 82,
fui batizado em 84 e busco o Espírito Santo me enchendo a cada dia da minha vida. Glória a Deus. Gente, vocês não... aqui tá o calor do Espírito Santo. O negócio aqui tá... Que lindo, lindo. Não, eu tô aqui sem fôlego dessa história toda. Eu não imaginava, não sabia. E vem um livro aí, né? Que a Bispa Cláudia tá me escrevendo. A Bispa Cláudia escreve muito bem, brother. Muito bem. O pai dela é escritor. E ela tem a mãe, ela veio de escritora, escreve muito. Ela está escrevendo livros na nossa história. Olha só. E essa história vai para um livro. E olha, vai correr... muitas casas, vai correr pelas nações, igual esse podcast aqui. Glória a Deus. Bispo, e desafios, dificuldades tem, né? Tem muitos, né? Resistência. O que hoje, assim, mais... Lembra quando Pedro foi liberto da prisão e ele falou assim, ó, o Senhor me livrou das mãos de Herodes e da expectativa do povo judaico. Deus me livrou do império das trevas, me arrancou da garra de Satanás, das drogas, tudo, e da expectativa. Todo mundo pensava que eu tinha enlouquecido e que eu estava passando por um surto psicótico e ia voltar a ser o velho Bica. Os meus amigos tinham expectativa, minha família, todo mundo tinha expectativa de que eu não ia prevalecer, pois eu não tinha uma base sólida que era uma igreja evangélica, mas eu tinha o quê? O Espírito Santo, a palavra, Jesus, a salvação. Então a expectativa de que eu ia retroceder caiu por terra. Então todas as torcidas que eu voltasse a usar droga, voltasse a falar. Foi grande. O mesmo Deus que nos livra das garras do diabo, Ele nos livra da expectativa do mundo dizer que Ele não vai conseguir, Ele não vai prevalecer. E a gente fica firme, a Cláudia ficou firme, e a gente está firme desde 82. A Cláudia se converteu em 81, eu me converti em 82. E queremos que, quando o apóstolo Paulo falou para o rei Agripa, o rei Agripa falou, estou quase sendo, me convertendo pelas suas palavras, nós queremos, e aí o apóstolo Paulo fala, o que eu quero é que todos se convertam, e a nossa vontade, Caio, minha, da Cláudia, que a gente ensina em toda a nossa igreja, que tu estás fazendo com o teu marido, o Raul aqui, a nossa vontade é que todos tenham um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todo mundo pudesse sentir isso que a gente sente, e viver essa vida mais leve, mais guiada pelo Espírito, né? A gente não quer voltar, depois que você entra nisso, você quer daqui para frente. Jesus nos tira de tudo que não presta. Continua surfando, correndo, academia. Surfa ainda, Bispo? Surfo. Vendo agora é impossível não surfar. Né? Então, legal. Continuo surfando. E glória a Deus, e vida abundante. Pregando, surfando, evangelizando, tudo. Glória a Deus. Que lindo, que bênção. É isso aí. É um desafio ir contra ao que todos ao redor não acreditam, né? E foi por um tempo grande, né? Foi mais de um ano, né? Um ano, exatamente. Que tu julho a julho. Ficar firme naquilo que tu viveu. Só a Bíblia, joelho no chão, oração, mas o Senhor sustenta. Sustenta. É impressionante, é incrível. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto lhe dimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E os seus pais hoje? Os meus pais, depois do quarto psiquiatra, viram que não tinha jeito. Eles tinham que saber, eles têm agora um filho crente. E tiveram que aceitar. E depois deviam aceitar que tinha um filho pastor, que casou com uma mulher que se tornou uma pastora. E hoje são um casal de bispos e eles, meu pai faleceu faz 2 anos, a minha mãe me admira, me agradece. No Natal ela pede para eu e a Cláudia orarmos. Em várias ocasiões ela pede para a gente orar. A gente passou uma semana junto agora no período do Ano Novo. Ela pediu, agradece o momento que nós estamos juntos. Ela pede oração. Os meus irmãos, familiares, o marido da minha irmã, o esposo da família toda, assim, ó, o Bito e a Cláudia vão orar pela gente. Então, olha, todo mundo aceita, coisa mais linda, é isso aí. E a mensagem, Bispo, que tu vai deixar dessa caminhada linda de tirar o fôlego, literalmente, que mensagem tu vai deixar para todas essas almas aí? A mensagem que alcançou meu coração. A isso respondeu Jesus, você que está aí pensando o que fazer da vida, o que eu posso fazer para
melhorar a minha vida, o que eu posso fazer para sair dessa depressão, dessa opressão, dessa tristeza. Nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que nascer de novo verá e entrará no reino de Deus. João 3,3. Romanos 14,17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Você não vai entrar numa religiosidade, numa religião, num conjunto de regras. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justificados por Jesus, tendo a paz que excede a todo entendimento, guardando a mente e o coração em Cristo Jesus, tendo a alegria da salvação, a alegria do Senhor que é a nossa força. E o reino de Deus, 1 Coríntios 4,20, não consiste em palavras, mas em poder. Conhecer o poder de Deus. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Você vai começar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como quando você nascer de novo. Lindo, lindo, gente, de tirar o fôlego. Eu só tenho a agradecer. Olha, Deus abençoe demais. Continue abençoando a vida sua e da Bispa Cláudia, que transborde cada vez mais essa ousadia, essa coragem, esse amor e que mais e mais almas sejam levadas ao Senhor. Amém. E te agradecer porque foi uma rica de uma experiência, esse testemunho, assim, meu Deus, como quebra a crença, como quebra a religiosidade. E muitas coisas eu escutando, eu já dizendo, nossa, que lindo, e com certeza quebrando em mim, vai quebrar em muitas pessoas aí que vão escutar esse testemunho. Bispo, mais uma vez, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, eu quero só agradecer e pedir que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você receba esse Jesus no teu coração, e Ele te dê esse maravilhoso abraçamento, e te agradecer, cara, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado. Amém. Eu olho, Agra, isso aqui é um sonho também, né? Amém. Tu sabe que isso tudo que nós estamos vivendo aqui foi saindo de um retiro, 5:30 da manhã, Senhor vem e traz a revelação, e depois de 2 meses, a gente iniciou, agora em março vai fazer 1 ano. E tem que ter coragem, tem que ter ousadia, porque quando você receber uma chamada, um toque de Deus no teu coração, apenas um toque, muda tudo. Você não quer mais voltar para trás. E sonhos se tornam realidade. Sonhos que estão alinhados com o propósito de vida divino. Amém. Esses são os sonhos que vão se realizar. Amém. Eu quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, escreve o quanto esse testemunho tocou aí no seu coração, na sua vida. Não deixa de fazer parte dos comentários e de compartilhar esse rico desse testemunho com o máximo de pessoas que você conseguir, ajudando na evangelização, que é o que Jesus nos pede. Ide e levai o evangelho a todas as nações. Amém. Deus abençoe a sua vida, que Jesus entre, faça morada, faça mudança de rota, assim como Ele fez na nossa vida, que Ele possa fazer aí na sua vida hoje e de todas as pessoas que você ama também. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.